Amados irmãos, boa noite. Boa noite. Oh, mas que maravilha. Muito obrigada pela presença de vocês. Nossa celebração está completa com vocês aqui. Nós realmente estamos muito felizes com essa energia incrível. E eu acho que a melhor forma para nós iniciarmos é nos cumprimentarmos. Vocês não acham? Nós estamos felicíssimos e mais do que nossas palavras podem realmente expressar, gratos a Deus por nos ter trazido até aqui. 25 anos de vida é uma história de lutas, de desafios que todas as casas espíritas atravessam. E nós estamos aqui chegando a esse primeiro grande patamar em nossa existência, gratos aos mentores, gratos a eles terem arquitetado essa obra e nos terem permitido a oportunidade de nos encontrarmos na divulgação do Espiritismo, na introspecção da doutrina do Cristo, Rede Viva, em nossos corações. Graças a eles, nós temos a oportunidade de fazer isso em terras tão longes das nossas, vivendo hoje no mundo que nós escolhemos viver. Acima de tudo, a nossa gratidão ao Senhor, ao Cristo, Rede Vivo, nosso modelo, nosso guia, nosso tudo, que nos reuniu na noite de hoje, nessa noite de celebração e de graça espiritual. Acima de tudo, a nosso Pai Celeste, que nos deu o Senhor como orientação divina da nossa evolução espiritual. Teremos muitos e muitos e muitos degraus em nossa existência, mas já demos o primeiro passo. Aqueles que estão nos visitando pelas primeiras vezes, quem sabe até pela primeira vez, hoje é um dia de festa. A gente espera realmente causar uma boa impressão em todos vocês, os que estão vindo pelas primeiras vezes. Todos nós somos bem comportados. Hoje estamos apenas um pouco fora da nossa programação, em função do nosso dia de festa. Então, vai aqui a agenda do dia, ou melhor, da noite. Nós temos aqui temos a grata satisfação de termos a nossa soprano, que vai ser acompanhada pelo nosso irmão Lavoisier, que não é um químico francês, mas é um artista encarnado na Terra, e é um artista maravilhoso e vai estar aqui ao lado da nossa incrível soprano. Ela vai cantar 2 músicas muito, muito lindas, e a terceira música vai ser a Ave Maria, que nós vamos ter como sendo a nossa prece inicial. Está bem? Em seguida, nós temos a imensa satisfação de chamar à tribuna, ao nosso pódio, uma pessoa que fez parte da nossa existência como centro, e a quem nós estendemos nossa imensa gratidão, que é o nosso irmão Humberto Fabre. É em função de todo o apoio que nós recebemos dele ao longo da nossa caminhada, que nós fizemos questão de fazer a celebração dos nossos 25 anos de existência, com a presença do Humberto Fabre. Porque, para nós, o significado da presença dele entre nós realmente é muito difícil de descrever. E ele vai nos... vai nos abençoar com suas palavras de luz. Depois disso, nós temos vamos compartilhar com vocês
por um pouquinho mais de 5 minutos, um pouco da história do centro, revendo momentos da nossa vida, de trabalhadores, de público, momentos muito gostosos da nossa existência, desde o comecinho. E vamos terminar o nosso encontro, possivelmente com a visita das crianças, mas é um possível, porque eles ainda estão preocupados em vir aqui na frente de todos vocês. Mas é possível que eles venham. E no final nós temos um bolo de 150 anos, de 150 fatias, que a gente vai procurar multiplicar. Não, é um bolo delicioso. Prometo a vocês, não é nem do Costco, nem do Publix, nem do BJ's, nem do Walmart. É um bolo de verdade. É um bolo delicioso. E assim será a nossa celebração da noite. Novamente, nós agradecemos a presença de todos. Vocês não sabem o quanto significa para nós a presença de todos vocês. Realmente é um dia muito feliz. E agora nós passamos à voz cantada da nossa querida soprano. Desculpe, eu esqueci de avisar. Todo mundo já tem um papelzinho do sorteio? Nós vamos fazer o sorteio de alguns livros e temos mais alguns presentinhos para vocês.
preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz no dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu sua voz quando aquela pedra reviveu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz no dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história,
Meus amigos, muito boa noite. Nós gostaríamos de iniciar dando os parabéns, e quando nós damos os parabéns não é ao centro, mas sim às pessoas que fizeram parte, que fazem e aquelas que farão. Na figura da Lívia e de todos os demais trabalhadores que foram responsáveis por essa conquista. Nós gostaríamos de parabenizá-los a todos. E a vocês que estão presentes pela vibração, pelo suporte que é dado energeticamente para que essa obra continue. E nós temos certeza que isso será algo que vai se perpetuar no sentido de que aquilo que é feito por nós aqui já está devidamente instituído na dimensão espiritual. Como nós trouxemos a relação do nosso tema, vou aproveitar a oportunidade que a Lívia disse que eu abençoaria vocês. Vocês já estão prontos, não? Não é, Alexandre? Vou pedir a ajuda do Alexandre. Aí você opera daí, eu opero daqui. Nós vamos deixar esse pessoal, todo mundo bom, de uma vez só, por atacado. Mas essa foi uma colocação, aí não é bem o assunto, mas nós estamos aproveitando, se você depois tiver a oportunidade, pegue no livro Boa Nova, o diálogo de Jesus com Filipe. E Filipe chega para Jesus, esse livro é de Humberto de Campos Espírito, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Filipe chega para Jesus e disse para Jesus: mestre, por que o senhor não tinha palavra passe, nem fluidoterapia? Por que o senhor não dá uma bênção nesse povo e não faz todo mundo ficar bom? Não é? Veja, foi uma pergunta pela capacidade do espírito que ali estava, né? Um espírito crístico, um senhor planetário. E, na realidade, nós temos alguns poucos relatos dos feitos da possibilidade de um espírito crístico pela passagem dele no planeta. E aí Jesus questiona Filipe: mas Filipe, você já implementou o reino dos céus no seu coração? Que significa? Você já deixou de reclamar do tempo, falar mal da vida alheia, não é? Se queixar de tudo e de todos, parar de arrumar confusão com as pessoas, enfim, você já fez o que deveria fazer, uma transformação íntima, chamado de reforma íntima. Claro que ele não usou essa terminologia. Aí o Filipe disse para ele: eu não, Senhor. Eu disse: então como é que você quer que eu faça com que as pessoas se tornem boas, contrariamente à sua vontade de cada um? Não é fantástico? É exatamente esse processo. Não existe como a nossa cantora, que foi simplesmente maravilhosa, e também o nosso aniversariante de sexta-feira, e aqueles que aniversariam hoje, os nossos parabéns, trouxe para nós. Não existem milagres. Mas existem as questões de nós estarmos diante de uma condição que é a casa espírita que nos fornece, de nos colocar para que nós possamos, no exercício das nossas qualidades, nos melhorarmos. Na verdade, um ponto referencial, né, para estimulando a nossa espiritualização. Nós poderíamos perguntar: não vamos falar do quando você desencarnar, porque você vai demorar muito ainda para desencarnar, dada a sua importância diante do Criador que você tem no momento atual. E você já percebeu. Porque se você não fosse importante, se nós não fôssemos importantes para o momento atual, nós já teríamos desencarnado. Ou não, nem reencarnados estaríamos. Mas quando nós saímos... Quando você já se perguntou, acredito que sim. Quando você sai do corpo, não é? Kardec diz do processo de emancipação da alma. Depois começou a ser conhecido como também desdobramento. Tanto faz. Quando você sai do corpo, no processo do sono, no processo do repouso, para onde você vai? Não precisa responder. Deus é que sabe. Eu não sei.
Para onde você vai? Você já se perguntou? Ou você já tem a certeza de onde você vai? Caso essa resposta ainda esteja, não é, nas questões das dúvidas, venha para o centro. Ok? Peça para os seus mentores, mentoras, amigos, amigas espirituais te trazerem no centro. É o óbvio. Nós já acho que talvez contamos aqui, mas nós tivemos um amigo espírita, trabalhador de uma casa espírita, que desencarnou e ao saber-se desencarnado, foi para casa. Aí foi para a casa dele. Aí chegou na casa dele, isso depois ele contou numa mensagem que ele deu através de um médium pela psicografia. Ele chegou na casa dele, ele disse, eu não posso ficar aqui. Porque se eu ficar aqui, eu vou meter o bedelho na vida de todo mundo, eu vou continuar influenciando as pessoas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou para a casa espírita, porque eu tenho certeza que lá eu vou encontrar mentores que vão me encaminhar. Bom, a gente não precisa vir para a casa espírita para ser encaminhado porque vai desencarnar, não é nada disso. É porque, na realidade, você vindo para a casa espírita, esta atuação desta casa nesta dimensão, ela continua acontecendo na dimensão espiritual. Existe, literalmente, um psenólogo também na dimensão espiritual, onde as atividades não cessam. Verdadeiro pronto-socorro de espíritos, estejam eles encarnados ou desencarnados, aonde nos traz benefícios através das condições que nós podemos ser assistidas, podemos estudar, ou podemos ser efetivamente tratadas, ou podemos participar no trabalho existente. Então, esse é um ponto importante, não é? Porque nós temos que darmos direcionamento na nossa existência, até porque toda essa proposta é para que nós exercitemos o nosso potencial máximo, que se chama amor. Porque amamos por exercício, como somos bons por exercício, como perdoamos por exercício, porque são potenciais íncitos na criatura, faz parte das criaturas, de todos nós, mas precisam ser exercitados. E a casa espírita, como verdadeira oficina de sentimentos, nos oferece essa oportunidade. Por isso que nós vamos buscar em André Luiz, nesse livro Opinião Espírita, são mensagens de Emmanuel e de André Luiz. Nesta, André Luiz diz, todo coração necessita de amor. Mas ele faz um complemento, urge discernir como se ama e como se é amado. Olha que coisa interessante. Como é que eu exercito essa condição em mim para com o outro? Como é esse meu amar? Esse meu amar tem exigências? Se tem, não é amor. Esse meu amar tem apego? Se tem, não é amor, é apego, né? Ou exigência. Né? Esse meu amar tem que ter troca? Mas eu preciso receber, senão eu não dou. Então, não é amor, é troca. Por isso que ele diz, é prioritário discernir como se ama e como se é amado. E é exatamente a proposta que o Evangelho nos faz e que nós encontramos dentro da casa espírita, essa condição de que nós exercitamos o amor e amamos, ponto. Não é? Amamos, ponto. Quando nós amamos, vírgula, nós não amamos. Nós estamos ainda arranhando as questões. Tudo bem que nós não vamos amar plenamente ainda, mas há que se compreender essa questão de que nós damos e se tudo é um círculo, aquilo que estamos dando, nós vamos receber quando não importa. Por isso que, usando Emmanuel, ele diz que o bem que nós fizemos, e entenda que o bem é amor, não é? O bem que nós fizemos será nosso advogado em toda parte. Ou seja,
é o exercício puro e simples. E é uma realidade porque, veja, uma figura bonita assim, nós não somos amados pelo que nós ensinamos com a boca, mas nós somos amados, assim, quando nós ensinamos pelo coração. Por isso que a proposta que o Evangelho nos faz através da casa espírita é exatamente essa, de evangelizar a família, de preparar a família para os desafios que nós encontramos, que nós encontramos na nossa existência e que nós vamos continuar encontrando ainda durante um bom tempo nas questões de serem provas para o nosso crescimento, não é? Como sabemos, todos nós, mesmo há duas opções para todos nós. Nós podemos evoluir pelo amor ou pela dor. É opcional. Significando que evoluir pelo amor, nós vamos, evidentemente, passar por provas e não por expiações. Se a preferência for pelo outro lado, não é? Que é a questão da teimosia nos pontos onde são conhecidos, são conscientes, mas eu insisto naquele posicionamento equivocado, mesmo sabendo que eu esteja equivocado, efetivamente eu crio campos energéticos em relação a essa situação que algo de similar eu vou me propor, não é? Sempre de maneira similar, que eu passo por uma situação que poderia ter sido superada se de repente eu optasse pelo aspecto que é real em todos nós, ou seja, a realidade nossa é o amor pleno, à medida que nós vamos conquistando ele. Por isso que nós chegamos para esse exercício nessa primeira sociedade, não é verdade? Que às vezes a do vizinho parece ser melhor. Eu tenho certeza que eu deveria ter reencarnado na casa de fulano, porque eu sinto que a minha família é aquela. É porque você não comeu 1 quilo de sal com eles. Porque 1 quilo de sal, sendo hipertensivo, a gente vai usando cada vez menos todos os dias, não é verdade? Não existem erros em relação ao processo reencarnatório. Nós reencarnamos aonde mais nós estejamos afinados e afinadas. Por mais que nós estejamos afinados. Agora, como se nós somos assim, mas a minha família é um problema sério, eu sei que eu sinto que ela precisava ser evangelizada, é porque você é missionário, missionária veio nessa família para evangelizá-los. Olha que beleza! Não é? Não é uma beleza? Porque, a rigor, quando a gente vem na casa espírita, principalmente nas primeiras vezes, nós já pensamos na família assim, está todo mundo perturbado até prova em contrário. Não é verdade? Eu vou chegar lá hoje e vou implantar o evangelho no lar hoje. Ai de quem não participe! Não é? Mas é louvável a situação, mas se fosse necessário para eles, eles estavam aqui, não nós. Se nós estamos, significa o quê? Pronto, né? Que nós é que podemos ser nós é que somos esses alavancadores, essas alavancadoras de crescimento em relação àquilo que nós podemos refletir nas criaturas com as quais nós nos relacionamos. Faz sentido, não? Aquilo que nós pudemos fazer de melhor dentro das nossas possibilidades. Esse é o ponto. E é claro, né, nós precisamos trabalhar esse contexto da educação. E Kardec, no Livro dos Espíritos, ele é claríssimo, ele diz assim, não é educação intelectual, mas educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. E ele continua dizendo, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Porque vão acontecer, não é? Sempre vai acontecer, porque são esses aspectos que são provações para que nós possamos, não é, sair do lugar comum. Porque nós somos criaturas que, por vezes, não é, se nós não tomarmos cuidado, nós tendemos a nos acomodar em situações que nos são favoráveis. Isso é verdade, não?
E aí o que acontece? Como nós somos criaturas dinâmicas, não são espíritos que empurram, não é Deus, não é Jesus, ninguém está metido nessa confusão. Nós somos criaturas autônomas, nós não somos criaturas heteronômicas. A criatura heteronômica ela é movimentada, seria movimentada pela divindade, pelos espíritos, etc. Que serviu durante uma trajetória evolutiva nossa, onde nós achávamos que nós éramos verdadeiras pedras num tabuleiro de xadrez e que algo me movimentava. Eu quero ver expressões do tipo, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, Deus é quem sabe. Ou seja, é uma postura heteronômica de quem é comandado, comandada. Mas era a maneira de ver por uma questão ainda evolutiva, incipiente. Não nesse nível que nós nos encontramos. Encontramos num nível que nós cada vez mais nos conscientizamos na relação desta autonomia que possuímos. Existem leis que são universais, ou seja, que abarcam todas as dimensões, mas nós somos criaturas autônomas. Somos nós que decidimos esta relação. Somos nós. Então, quando o processo é em nós, que somos dinâmicos, que somos progressistas, que está íncito em nós, quando nós damos aquela acomodada, vem um chacoalhão, né, que é para o que é de nós e nós mesmos. É a nossa estrutura que está saindo do equilíbrio. E aí ela nos puxa para o equilíbrio. Eu resisto. Quando mais eu resisto, é exatamente esse o problema, né? A resistência cria atrito. A atrito gera calor, que a gente chama de dor. A dor nada mais é do que a minha resistência em mim mesmo e não querer permitir que a condição do dinamismo que eu sou como espírito continue sendo progressista. É exatamente essa estrutura. Não tem espírito metendo o dedo, fazendo, não, agora você vai ter que passar por isso ou por aquilo. É a estrutura nossa. Por isso que a maior relação de justiça que está em nós, implementada por Deus, é a questão do livre-arbítrio. Que nós vamos fazendo aquilo que a gente bem entende e vamos nos responsabilizando à medida da nossa conscientização. Porque não poderíamos nos responsabilizar de uma vez, porque não teríamos capacidade de administrar aquilo que foi realizado, por vezes, de forma equivocada. Mas nós não somos o fruto de um equívoco. Nós somos criaturas que temos muitos aspectos bons, não atende porque pode ser Jesus, hein? E aí, quando ele chama, só tem ida. Não tem volta. É sempre um problema. Celular que toca em centro espírita é problema. Não atende. Não atende. Porque se está ruim aqui, vai saber se o GPS nosso erra de caminho, você não vai para o nosso lar. Não é? Então vai usufruindo das entradas do nosso lar aqui no centro, tá vendo? Você já pode ir vendo, etc. Mas fica só vendo. Né? Mas o fato é exatamente esse. E aí, quando nós nos permitimos, percebeu? Quando nós nos permitimos, as situações começam, se apresentam as provas, mas se apresenta a solução. Até porque nós não somos criaturas abandonadas da sorte. Nós somos criaturas de Deus. E ele termina dizendo, esse é o ponto de partida, o elemento real de bem-estar, a garantia da segurança de todos. Está na questão 685 a respeito do Livro dos Espíritos, a respeito do fator da educação. E na Revista Espírita, de dezembro de 1861, ele diz que os espíritas sejam, pois, os primeiros a aproveitar os benefícios que o Espiritismo traz e que inaugurem em si mesmo o reino de harmonia que resplandecerá nas gerações futuras. É impressionante, né? Como ele era, de fato, um pedagogo, um educador. E nos trouxe a obra que nós acabamos de citar há 167 anos. E quando nós lemos o Livro dos Espíritos, dá a impressão que aquele
aquele livro é quântico, porque dá a impressão que as palavras mudam de lugar, porque de repente você vê, puxa, mas estava aqui, eu não tinha visto. Até porque ele precisa ser estudado, mas é como ele é o livro dos espíritos, a gente deixa para os espíritos lerem, não é verdade? Eu tenho um amigo que essa é mais recente e verdadeira. Ele entrou na cozinha da casa dele e tinha um livro dos espíritos em cima da mesa. Aí ele perguntou para a esposa, por que o livro dos espíritos está aberto aqui em cima da mesa? Ele disse, sabe o que é? É que se tiver algum espírito aqui, ele dá uma lidinha e vai embora e nos deixa em paz aqui, percebeu? Então você, recomendação útil, pegue o Evangelho segundo o Espiritismo de bolso e saia com ele na rua, porque se pinta um obsessor, você saca do Evangelho, não é verdade? Tem uns que dormem, botam na cabeceira da cama, não é isso? Porque se chega de repente um espírito à noite, ele vê o Evangelho, sugerimos que coloque também mais um nos pés da cama. Porque assim ele não tem oportunidade de puxar o seu pé à noite, entendeu? Aí... Meu Deus, se fosse o objeto que resolvesse a situação, é respeitável, não é? É respeitável, mas é o conteúdo que está ali. Esse que é o ponto que a gente precisa, de fato, utilizar para a nossa vida. Até porque o conteúdo é proposta de autoconhecimento. E quanto mais eu me conheça, mais eu administro melhor a minha vida. Não faz sentido? Quanto menos eu me conheça, mais eu vivo ao sabor das emoções dos outros. Eu gosto sempre eu já citei aqui, vou citar de novo. Você que ouviu, tenha um pouco de paciência. Porque eu já sou um idoso, fico lembrando de coisas do passado, sabe como é que são essas coisas? Essa é a desculpa. Aí o fato é que você pega Hermes Trismegisto, Trismegisto porque é 3 vezes grande. Ele não deve ter existido, ele é associado ao deus Tote do Antigo Egito. Mas se atribuiu uma série de ensinamentos a Hermes, e um deles é interessante. Ele diz assim, nós, né, precisamos pensar e não sermos pensados. Nem pensadas. Ok? Precisamos pensar e não sermos pensados. Porque quando nós não temos a busca do autoconhecimento, quando nós não procuramos os aspectos educativos que a doutrina nos traz, eu vivo pensado. Porque eu não trabalho, como eu não me conheço, eu não tenho que vigiar. Mas eu oro, mas se eu não me conheço, eu não tenho que vigiar. Por mais que a oração me fortaleça, eu preciso buscar me conhecer para poder me vigiar. Porque senão eu vivo pensado. Não é uma realidade? A doutrina faz isso, é cristianismo puro, abre a nossa mente para nós mesmos. Por isso que, já citei também aqui, Marcos 13:33, eu prefiro, em relação ao ensinamento mais longo, mas depois você pega a parte que nos interessa, que ele diz, olhai, vigiai e orai. Ou seja, olhai a autoanálise, porque se eu não me conheço, eu não tenho que vigiar, logo não adianta. Quanto mais eu ore no processo de autoconhecimento, mais eu aumento a minha capacidade de vigilância, melhor eu me coloco diante da vida e vou evitando percalços e situações. E aí, o Centro Espírita, para mim, é um grande colaborador, porque ele é onde crianças, jovens, adultos e idosos, todos nós temos a oportunidade de conviver, estudar e trabalhar dentro dos princípios espíritas. É a oficina de trabalho que proporciona a oportunidade de exercitar o aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho em suas atividades. Emmanuel, na obra Educandário de Luz, diz, o Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorarmos-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Veja que fantástico. Plantar o bem é exatamente o exercício do amor, que é onde, para nós, é um momento, nós chegamos como voluntário, voluntária, que o nosso trabalho seja de 1 hora, de 2 horas, ele fica como um ponto referencial, mas é um ponto de exercício.
e que nós aí vamos nos exercitando aqui, a mesma coisa que nós poderíamos fazer uma correlação de uma sala de ginástica. Nos exercitamos para fazermos o quê? Temos uma condição de uma vida melhor, mais saudável, não é isso? Faz parte do processo. Centro Espírita é a academia do exercício do amor. A gente faz aqui e depois leva para casa. Para aqueles perturbados que estão lá em casa, a gente leva para eles lá, não é? Aí aquele povo desequilibrado que fica em casa. A esposa, marido ainda passa, mas a sogra, Deus é pai. Não é verdade? Antes de casar, ela era a sua verdadeira mãe. Depois que casa, vira a madrasta. Não sei por que essa relação. Mas o fato é, percebe como é aonde nós podemos exercitar. E não tem momento para isso. Não é? Mas eu não estou preparado, não está preparado. Se não tivesse preparado, eu não tinha recebia convite. Porque o Emmanuel diz assim, o trabalho surge quando o trabalhador está pronto. Então, quando a Lívia ou qualquer outro dos nossos amigos e amigas que aqui estão, que trabalham e te convidarem, aceita. Diz o que é para fazer. Não é? Ponto. Pode se oferecer também, ela está dizendo. Aí já pode se oferecer. Vassoura tem para todo mundo. É uma beleza. Você sabe que a terapia da vassoura não é aspirador de pó, não, que é muito luxo. A terapia da vassoura faz com que a gente vá meditando à medida que varre. Não é verdade? Vai varrendo e vai meditando, porque funciona, que é uma maravilha. Se a gente acha que vai chegar no plano espiritual e vai ter banda de música, vai ter para Alexandre, que é fantástico, para Lívia, etc. Esse povo vai ter banda de música. Para a gente, se tiver uma vassoura lá, já vai ser um lucro miserável, entendeu? Porque não é? Vamos ser varredores do umbral, aí vai ser fantástico, vamos limpar uma região do umbral. Aí a gente, perguntaram para o Chico, pessoal, o pessoal vivia preocupado com o desencarne dele, né? Umas coisas assim, umas perguntas que não são cabíveis para uma pessoa. Aí, Chico, quando você desencarnar, veja se você pergunta que se faça. Se uma pessoa chega para você e te pergunta, quando você desencarnar, você vai para onde? Eu vou para os quintos dos infernos, estou querendo ficar vivo, meu nego, não estou querendo desencarnar. Aí chegaram para ele, Chico, mas várias vezes, Chico, para onde você... A gente estava numa reuniãozinha lá, que era um petit comitê, aí teve um engraçadinho que fez a pergunta, por acaso não foi esse. Aí eu disse, mas Chico, quando você desencarnar, você vai para o nosso lar? Aí ele olhou para a pessoa e disse, quem, eu? Eu não. Se eu puder pedir, eu vou pedir para montar um centro espírita no umbral. Eu virei para ele e disse, estou salvo. Não é? Porque para onde você acha que eu vou? Aí, não é verdade? Olha a mentalidade do indivíduo. Eu vou montar uma casa espírita no umbral. Percebeu? Eu vou continuar servindo. Eu vou continuar fazendo o bem. Eu vou continuar dentro do que é possível ensinando. Não é verdade? Esses são os aspectos. Eu vou continuar me exercitando. Olha a proposta. Olha a proposta de uma criatura daquela que pode estar numa dimensão muito diferenciada da onde fica nosso lar e coisa do gênero. Muito diferenciada. Eu vou continuar servindo. Claro, dentro desses aspectos, não é? Dentro da casa, nós chegamos com essa boa vontade, nos aplicamos no trabalho e não nos enganemos, nós vamos encontrar engenheiro de obra pronta, que são os idealistas da perfeição. Você já viu engenheiro de obra pronta? Depois que está feito, ele vem dar palpite. Né? Por que não veio na hora de fazer?
Então são os idealistas da perfeição. Kardec também trabalhou isso, porque Kardec também topou com esse tipo de situação. O codificador, e é o que ele diz: se nada pode deter a marcha do progresso, há circunstâncias que podem provocar entraves parciais, como uma pequena barragem pode retardar o curso de um rio sem o impedir de correr. Continua o codificador. São as atitudes irrefletidas de certos adeptos mais zelosos que prudentes, que não calculam bem o alcance dos seus atos e das suas palavras. Está na Revista Espírita de março de 1863. São os engenheiros de obra pronta, né, que surgem, e é interessante porque vem assim com as críticas construtivas. Eu não conheço crítica destrutiva, eu conheço maledicência, porque crítica você pega e faz uma análise do assunto, né, sem tomar partidos, isso é uma crítica. Aí são o crítico e as críticas que ele, né, não, mas é construtiva, ok. É construtiva do jeito que de repente gera intriga. E a gente colocou aqui porque até na época de Jesus já rolava, não é? É lícito pagar o tributo? Não é? Você vê como era um processo ali para desvirtuar muita pretensão, desvirtuar os ensinamentos e o trabalho do Cristo. É lícito, veja, como essa situação, ela por vezes vai se perpetuando e acontece de forma sutil. Pagar o tributo, de quem é a efígie da moeda, quando ele pede a moeda? É de César. Então você dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César atenda às suas responsabilidades e a Deus faça o bem. Olha que fantástico, não é? A hora da crítica e dos engenheiros de obra pronta, diz assim, faz o que tem que ser feito, mas não deixa de fazer o bem, não deixe de construir, não deixe de poder fazer o melhor, porque perfeição só quando nós nos encontrarmos numa condição crística. Aí a gente já tem uma situação de perfeição relativa, né? Porque absoluto é Deus, mas essa é a realidade, né? E aí nada de, né? Aí surgem melindres, né? Melindres. Quando Jesus fez o quê? Lavou os pés dos discípulos, mostrando exatamente que aquele que era mais importante é o que mais deveria servir. Não é fantástica a lição para nós? Não é? É o que se a gente, não é? Veja, aquele que era o mais importante é o que mais deve servir. Por isso que a oferta é, além de ressentimento, que importa crer na existência dos espíritos, diz Kardec no Livro dos Médiuns. Se essa crença não faz com que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade. Né? Por isso que não fujamos dos estudos. A casa nos oferece estudo. Não fujamos porque, na revista de maio de 1861, Kardec diz: quando prescrevemos o estudo e a meditação, pedimos o concurso da razão, uma vez que antes de crer, há necessidade de compreender. Por isso que a fé é raciocinada. Quando eu tenho só crença, eu vou me decepcionar. Por isso que às vezes a gente encontra, não só por essa razão, mas é uma razão muito forte, nós encontramos tanto descrédito em relação às questões espiritualizantes do ser. Nós não estamos nem falando de religião A, B ou C. Questões espiritualizantes do ser. Por quê? Porque quando eu não vou buscar o meu esclarecimento através do estudo, eu começo a fazer sectarismo. Eu começo a fazer idolatria, aí eu idolatro pessoas, eu pertenço a séquito de pessoas. Como essas pessoas são seres humanos tais quais como eu sou, elas vão me decepcionar?
Vão, porque eu também vou decepcionar pessoas, não é assim? E se eu me estou vinculado à situação, me evadindo dos estudos, significa que o quê? A decepção pode ser tamanha que eu registro aquilo como um verdadeiro trauma, porque eu não fiquei linkado aos objetivos espiritualizantes do ser e fiquei vinculado à pessoa. O trauma é tamanho que, de repente, eu vá dizer para mim nesta existência ou nas próximas, porque eu crio uma tendência. Eu não acredito mais em nada, nem em ninguém. Não é verdade? Por quê? Porque é uma relação sectária, é uma relação de idolatria, quando na realidade a gente tem que fazer o seguinte. Quando eu comecei no Espiritismo, isso faz pouquinho tempo, quando eu comecei no Espiritismo, eu tive uma aula, a Lívia até conheceu a pessoa, o seu Mário Rasteiro. Aí eu tive uma aula com esse expositor, que ele disse assim, o Espiritismo nunca vai te decepcionar. Os espíritas vão. Ok? Por isso, a casa oferece, exato. E às vezes, eu conheci uma pessoa que disse para mim assim, eu não vou continuar na escola espírita, porque tem muita responsabilidade, muito problema, eu vou sair. Aí eu falei assim, faz quanto tempo que você já está frequentando as aulas? Eu disse assim, faz 2 meses. Eu disse, vai ter problema. Falou, por quê? Eu falei, porque o André Luiz diz no livro Sinal Verde, pela psicografia do Chico, que se a gente tiver 1 semana de evangelho, nós sabemos a saciedade como nos conduzir o resto da nossa vida. 1 semana. O André Luiz devia ter aliviado. Dado 1 ano, né? Mais ou menos, 1 semana. Por quê? Porque toda a estrutura do Evangelho nos diz assim, ama a Deus sobre todas as coisas, e como você não consegue racionalizar ainda a divindade, que nós não conseguimos racionalizá-la, nós definimos, mas não racionalizamos. Né? Definição belíssima, 1º capítulo, primeira pergunta do 1º capítulo do Livro dos Espíritos. Né? O que é Deus? Né? Não é o que, porque não é coisa, não coisifica. Não é quem, porque não personaliza. Que é? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Belíssima definição. Tá bom, o que é? Né? Continuamos na mesma, patinando. Aí Jesus sabia dessas que nós nos encontraríamos ainda hoje e que nós comemoraríamos os 25 anos do Psenology, aqui todos reunidos nessa beleza, dessa verdadeira festa espiritual, esse banquete de luz que é de fato mesmo. O fato é que ele diz assim, mas um segundo mandamento igual a esse, até porque você racionaliza, você consegue racionalizar, ama o próximo como a si mesmo. E ele foi econômico ainda por cima, porque ele disse assim, ama o próximo como a si mesmo. Ele não disse, ama a humanidade inteira como a si mesmo. Olha como ele foi econômico conosco. Ama aquele vizinho que você não gosta. Sabe aquele vizinho que ouve música alta? Aquele vizinho quando você mora em apartamento que ela usa saltinho alto às 5 horas da manhã e fica te metralhando a cabeça, né? Eu tive uma assim, já contei aqui. Aí eu orava e não adiantava. Eu nunca vi. Mentor não ajuda nessas horas. Ele dizia, o que vocês estão fazendo? Né? Porque mentor tinha que ajudar. Mas já não ajudava. Aí, como ele não ajudou, eu comprei um par de Havaianas para ela e dei de presente. Ela entendeu o recado e eu pude dormir até 6h30. Né? Mas olha que beleza. Veja, as situações para nós é buscar esse processo. Temos que estudar. Outro detalhe, por que causa a revolução na convivência? Os bons espíritos, diz Kardec, no livro Viagem Espírita, que vos assistem e vos dizem todos os dias as mesmas coisas, mas julguei um dever apresentá-las para melhor ressaltar as suas consequências.
Venho em nome deles, diz Kardec, lembrar a prática da grande lei de amor e da fraternidade que irá reger o mundo e nele fazer reinarem a paz e a concórdia sob o estandarte da caridade para com todos. Está no livro Revista A Viagem Espírita, de 1862. Nada mais fazendo do que o ser humano renovado. Já está na hora da gente se renovar. Né? Aliás, tem uma mensagem no livro Espírito da Verdade, que se chama a mensagem O Espiritismo Pergunta. E o autor espiritual diz assim: nós já passamos por todas as raças existentes pelo planeta. Nós já sentamos nas mesas com todos os tipos de alimentos possíveis. Nós já envergamos todas as personalidades possíveis, segundo Eurípides Q, 2.600, teoria dele. Nós já tivemos todo o poder e toda a miséria do mundo. Aí ele fecha perguntando: já não está na hora de se renovar? Fantástico, né? Já não está na hora de se renovar? E a renovação de uma forma simples, conforme Jesus ensinou. Deixa vir os maminhos pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Não era questão de se infantilizar ou se manter infantilizado, mas é buscar no exemplo da inocência da criança a condição da criatura não inocente para a vida, mas da criatura que procure não guardar rancor, procure não guardar mágoa, não se irrite com facilidade, procure ser mais bem-humorado, principalmente quando você levanta de manhã, até porque você vai morrer mais cedo se você for mal-humorado, você já sabe disso, não é verdade? Procure não ser tão estressada, porque você vai morrer mais cedo, não é? Porque nós somos seres autônomos, nós nos matamos mais cedo também. Como podemos prolongar a nossa existência? E prolongar a nossa existência é procurar dentro dessa estrutura que a casa nos oferece sobre vários aspectos, e nós podemos fazer aquele pequeno exercício, vamos mudando. Eu conheço pessoas que eram só para você ter uma ideia, eram extremamente mal-humoradas. Né? E através das atividades numa casa espírita, são criaturas completamente renovadas, pelo menos nesse particular. Né? Pelo menos nesse particular são renovadas, ou seja, é exatamente essa busca. Até porque, numa frase de Chico Xavier, ele diz o seguinte: Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos corre por nossa conta. Pense nisso e tenha muita paz.